Robert Oppenheimer, o nome por trás do Projeto Manhattan, foi uma das figuras mais complexas e influentes da história científica e militar. Conhecido como o pai da bomba atômica, Oppenheimer desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da primeira arma nuclear, cuja criação e utilização mudaram o curso da história mundial. Mas o que poucos sabem é que por trás de sua genialidade estava um cérebro extraordinário, capaz de processar ideias de uma complexidade imensa. Neste vídeo, vamos explorar como o cérebro de Oppenheimer funcionou sob a pressão de ser um dos maiores cientistas de seu tempo, analisando a neurociência por trás de sua capacidade de tomar decisões, inovar e lidar com o estresse psicológico. O que a ciência do cérebro pode nos ensinar sobre pessoas como Oppenheimer? Quais são os aspectos do seu cérebro que possibilitaram que ele enfrentasse desafios monumentais enquanto liderava um projeto com tantas implicações para a humanidade? Com base em descobertas neurocientíficas, vamos entender como a mente dos gênios funciona e como isso se reflete nas escolhas e ações de Oppenheimer. A neurociência nos fornece informações fascinantes sobre como os cérebros dos indivíduos altamente inteligentes funcionam de maneira diferente dos cérebros da maioria das pessoas. A pesquisa sugere que os cérebros dos gênios não são apenas maiores, mas sim mais bem conectados, com regiões-chave mais ativas e interligadas de maneira única. No caso de Oppenheimer, não é apenas sua inteligência que se destaca, mas a forma como seu cérebro processava e conectava ideias complexas de maneira acelerada. Uma das principais áreas do cérebro envolvidas na inteligência é o córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisões, planejamento e controle executivo. Em pessoas altamente inteligentes, essa região é mais eficiente e capaz de lidar com tarefas cognitivas difíceis. Oppenheimer, com sua habilidade de integrar vastos campos do conhecimento e resolver problemas de forma criativa, provavelmente tinha um córtex pré-frontal altamente desenvolvido. Além disso, estudos sugerem que o cérebro de pessoas com alta inteligência também possui uma maior conectividade entre o córtex pré-frontal e outras áreas do cérebro, como o hipocampo, que é responsável pela memória e aprendizado. Outro fator interessante é a plasticidade cerebral, a capacidade do cérebro de reorganizar suas conexões neuronais ao longo do tempo. Em gênios como Oppenheimer, essa plasticidade é amplificada, permitindo que eles adquiram e integrem novos conhecimentos de maneira excepcionalmente rápida. A plasticidade cerebral também é uma explicação para a habilidade de Oppenheimer de realizar saltos criativos em sua pesquisa, conectando teorias físicas com novas ideias e abordagens, muitas vezes quebrando paradigmas estabelecidos. Essas características cerebrais de alta performance são comuns entre aqueles que fazem descobertas notáveis ou que conseguem lidar com situações cognitivas extremamente exigentes. Para Oppenheimer, o domínio dessas habilidades foi essencial para liderar um projeto como o de criar a bomba atômica, onde a rapidez e a precisão no raciocínio eram cruciais. Mas, ao mesmo tempo, essa capacidade cerebral única também trouxe consigo desafios psicológicos e emocionais, algo que vamos explorar no próximo capítulo. A pressão sobre Oppenheimer durante o Projeto Manhattan era imensa. Ele não apenas enfrentava a responsabilidade de desenvolver a arma mais poderosa do mundo, mas também lidava com um clima de guerra, incerteza e dilemas éticos que poderiam afetar profundamente qualquer pessoa. Nesse ambiente de alto estresse, a neurociência revela como o cérebro de Oppenheimer provavelmente reagia a essas pressões extremas. O estresse crônico ativa a amígdala, a parte do cérebro responsável por processar emoções como medo e ansiedade. Em situações de crise, como as enfrentadas por Oppenheimer, a amígdala é acionada para preparar o corpo para reagir, seja através de uma resposta de luta ou fuga. Contudo, em indivíduos altamente inteligentes, como Oppenheimer, o córtex pré-frontal entra em ação, ajudando a regular essas emoções e permitir que decisões racionais sejam tomadas, mesmo diante do caos. Isso significa que, enquanto a amígdala poderia intensificar a sensação de urgência e medo, o córtex pré-frontal ajudaria a focar no objetivo, processando informações complexas e permitindo a tomada de decisões críticas. Oppenheimer, por sua formação e caráter, parecia ter uma habilidade única de equilibrar essa tensão entre emoção e razão. A neurociência sugere que pessoas que mantêm uma alta capacidade de controle executivo, como Oppenheimer, possuem uma conexão mais forte entre o córtex pré-frontal e outras regiões emocionais do cérebro, o que as torna mais aptas a lidar com o estresse de maneira eficaz. Isso pode ter sido crucial para sua liderança durante o Projeto Manhattan, permitindo-lhe manter o foco nas metas e não sucumbir às pressões do ambiente. Entretanto, o estresse prolongado não vem sem seus custos. Estudos mostram que o estresse crônico pode causar danos ao cérebro, afetando áreas como o hipocampo, responsável pela memória e aprendizado. Oppenheimer, que lidou com esse nível de pressão por anos, provavelmente experimentou efeitos negativos em sua saúde mental, algo que se refletiu em sua vida pessoal após o fim da Segunda Guerra Mundial. O impacto psicológico de suas decisões e o peso da criação da bomba atômica não foram facilmente apagados, algo que veremos mais adiante. A capacidade de inovação de Oppenheimer não pode ser separada de sua compreensão profunda da física e das ideias complexas que formaram a base do Projeto Manhattan. Mas, além do conhecimento técnico, o que realmente destacava Oppenheimer foi sua criatividade única, algo que a neurociência ainda tenta entender completamente.
A criatividade, frequentemente vista como um dom misterioso, é, na verdade, o produto de processos cerebrais complexos, incluindo a habilidade de conectar ideias aparentemente desconexas e pensar de maneira não convencional. Estudos neurocientíficos apontam que a criatividade está fortemente ligada ao funcionamento do córtex pré-frontal, que regula funções cognitivas como planejamento, tomada de decisões e pensamento abstrato. O cérebro de Oppenheimer, com sua alta conectividade entre diferentes áreas cognitivas, permitia-lhe visualizar soluções fora do comum para problemas aparentemente insolúveis. Ele era capaz de integrar informações de múltiplas fontes e campos do saber, criando novas formas de olhar para um problema, uma habilidade essencial em um projeto de tal magnitude, onde uma solução inovadora poderia significar a diferença entre o sucesso ou o fracasso. Além disso, a neurociência também sugere que a criatividade está associada à ativação do sistema de rede padrão do cérebro, uma rede que se torna mais ativa quando o cérebro está desligado de tarefas focadas, permitindo que ele divague e faça conexões criativas. Em momentos de pensamento livre, Oppenheimer poderia ter sido capaz de formar novas ideias e abordagens para os desafios científicos que enfrentava, mesmo quando não estava ativamente resolvendo problemas. Isso é algo que se reflete em suas contribuições revolucionárias para a física e a engenharia. Embora a criatividade de Oppenheimer fosse sem dúvida uma força poderosa, ela também era um fardo. A pressão para ser criativo sob circunstâncias extremas pode ser desgastante, e isso, por sua vez, pode afetar a saúde mental do indivíduo. Oppenheimer teve que equilibrar sua genialidade criativa com a responsabilidade moral de criar algo tão destrutivo, o que, sem dúvida, pesou sobre ele ao longo de sua vida. Embora Oppenheimer tenha sido um cientista brilhante, ele não estava imune ao impacto psicológico de suas ações. O Projeto Manhattan não foi apenas uma tarefa científica. Ele envolvia dilemas éticos profundos, com a criação de uma arma de destruição em massa que poderia alterar o equilíbrio de poder mundial. Para Oppenheimer, o peso moral de suas descobertas provavelmente afetou seu cérebro de maneiras significativas. A neurociência sugere que os dilemas éticos podem ativar áreas do cérebro associadas à empatia, à tomada de decisões e ao controle moral, como o córtex cingulado anterior e a amígdala. Essas áreas do cérebro estão ligadas à nossa habilidade de sentir e processar emoções morais, e sua ativação pode resultar em um estado de conflito interno, no qual a razão e a emoção entram em colisão. No caso de Oppenheimer, ele lidava com um dilema ético constante. Ele estava criando uma arma com potencial para causar imensa destruição, mas acreditava que isso poderia ser necessário para vencer os nazistas e encerrar a Segunda Guerra Mundial. Esse conflito interno provavelmente teve um grande impacto em sua saúde mental, com efeitos sobre sua capacidade de lidar com o estresse e a pressão. Estudos sobre os efeitos do estresse e da culpa em cérebros humanos mostram que essas emoções podem afetar diretamente a forma como tomamos decisões e processamos informações. Oppenheimer, um homem altamente reflexivo e intelectual, estava ciente das implicações de seu trabalho. A neurociência sugere que pessoas que enfrentam dilemas éticos significativos podem ter sua tomada de decisões prejudicada por emoções complexas como a culpa, a vergonha e a ambivalência moral. Isso pode explicar em parte as dificuldades que Oppenheimer enfrentou em sua vida posterior, quando ele se afastou da ciência e passou a questionar as consequências de suas ações. A experiência de Oppenheimer reflete o custo psicológico de tomar decisões que não apenas afetam sua vida, mas também a vida de milhões de pessoas. Essa luta interna, somada ao peso da responsabilidade, pode ter gerado uma sensação de desconexão emocional e uma busca por respostas que Oppenheimer nunca encontrou completamente, afetando suas relações pessoais e profissionais ao longo de sua vida. Após o fim da Segunda Guerra Mundial e a explosão das primeiras bombas atômicas, Oppenheimer enfrentou um dilema emocional e intelectual significativo. Embora ele tenha sido celebrado como um herói científico por seu papel na criação da bomba, as implicações morais de seu trabalho o assombraram por toda a vida. O impacto psicológico que ele sofreu, especialmente após o uso real da bomba em Hiroshima e Nagasaki, moldou não apenas sua visão do mundo, mas também o seu legado. A neurociência mostra que as pessoas podem desenvolver uma forma de transtorno pós-traumático, PTSD, após experiências extremas, e no caso de Oppenheimer, o uso da bomba atômica foi, sem dúvida, uma experiência traumática. A ativação contínua do sistema de resposta ao estresse e da amígdala pode ter contribuído para um estado prolongado de alerta e ansiedade. Embora Oppenheimer não tenha sido um combatente no campo de batalha, ele estava imerso em uma situação em que suas decisões afetaram diretamente a vida de milhões de pessoas. Essa desconexão emocional, que muitas vezes acompanha o PTSD, pode ter sido um dos fatores que levaram Oppenheimer a se afastar da política e, mais tarde, da ciência, à medida que ele buscava dar sentido ao seu papel no mundo. Por outro lado, Oppenheimer também se dedicou a refletir sobre o uso da bomba e o impacto que ela teria em gerações futuras. Seu papel como conselheiro de política nuclear nas décadas seguintes reflete a tensão interna entre a genialidade científica e a responsabilidade ética. Ele começou a advogar por um controle mais rigoroso das armas nucleares e se posicionou contra o desenvolvimento de armas nucleares mais poderosas, como a bomba de hidrogênio. Esse movimento refletiu a conscientização de Oppenheimer sobre o poder destrutivo que ele ajudara a liberar no mundo, um poder que, para ele, deveria ser usado com cautela e responsabilidade.
O legado de Oppenheimer continua a ser debatido até hoje. A criação da bomba atômica foi uma das maiores conquistas científicas do século XX, mas também uma das mais controversas. Seu cérebro, que uma vez foi a chave para a inovação científica, também foi o cenário de um intenso conflito interno sobre as implicações morais de sua criação. Esse paradoxo moral é um reflexo do conflito eterno entre a genialidade humana e as consequências de nossas invenções. O legado de Oppenheimer transcende sua própria vida e suas contribuições para a física. O impacto das bombas atômicas, que ele ajudou a criar, ressoou por décadas, alterando não apenas o curso da Segunda Guerra Mundial, mas também o equilíbrio de poder mundial durante a Guerra Fria e além. O desenvolvimento e uso de armas nucleares mudaram para sempre as dinâmicas geopolíticas, trazendo à tona um novo tipo de ameaça existencial. Nesse contexto, a neurociência nos ajuda a entender como o medo do apocalipse nuclear afeta o cérebro humano e, de certa forma, pode ter sido um reflexo dos próprios medos de Oppenheimer. O sentimento de uma ameaça iminente, como o medo de uma guerra nuclear global, pode causar alterações significativas no funcionamento do cérebro, particularmente no sistema límbico, que regula as emoções. Esse medo pode gerar um estado contínuo de alerta, afetando a capacidade de tomar decisões racionais. Para Oppenheimer, essa consciência de que sua invenção poderia ser usada de maneira destrutiva em grande escala provavelmente pesou sobre ele até o fim de sua vida. Ele, assim como muitos outros líderes durante a Guerra Fria, provavelmente experimentou uma forma de hipervigilância, uma condição em que o cérebro está constantemente monitorando o ambiente para detectar sinais de perigo, com efeitos de longo prazo na saúde mental. Além disso, o legado de Oppenheimer é refletido no modo como a ciência e a tecnologia evoluíram desde a invenção da bomba atômica. A era nuclear deu origem a um novo campo de estudo, a neurociência do medo, que explora como a ameaça de destruição global pode afetar o comportamento humano. As implicações filosóficas e psicológicas da criação da bomba atômica continuam a ser debatidas, e muitos veem Oppenheimer como uma figura que encarna os dilemas éticos que surgem com o avanço da ciência. Sua vida e obra levantam questões sobre os limites da inovação científica e o papel dos cientistas na sociedade, um debate que permanece pertinente nos dias de hoje, à medida que continuamos a desenvolver tecnologias cada vez mais poderosas. Por fim, o impacto de Oppenheimer vai além da sua época. Ele nos deixa uma lição importante sobre as complexidades da genialidade e a responsabilidade que vem com ela. O cérebro de Oppenheimer, que pode ser visto como um símbolo da tensão entre criatividade, ética e os custos do progresso, continua a ser uma figura central nos debates sobre ciência, tecnologia e moralidade.